Eu já quero começar declarando essa canção sobre a tua vida. Se você hoje se encontrar afundado, o braço forte do Senhor te levantará. É uma noite de da gente sair da desconfiança, é noite de mergulhar na fé que move montanhas. Eu quero que você já deixe aberta aí sua Bíblia em Mateus 14. Abra comigo. Em Mateus 17:20, Jesus nos garante que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de dizer aos montes: passe daqui para lá, e eles passarão. Ele completa em Marcos 9:23, se podes, tudo é possível àquele que crê. Ainda em Coríntios 2 Coríntios 5:7, diz: vivemos por fé e não pelo que vemos. E agora eu quero que você vire para quem está do seu lado, me ajude a pregar e diz assim: eu não sei qual promessa de Deus que você deixou de acreditar, mas eu creio que você sairá daqui cheio de fé. Mateus 14, versículo 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Deus. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Deus, obrigada, Deus, por falar conosco continuamente através dela. Deus, que saiamos daqui, Senhor, cheios da fé que a tua palavra diz, da fé no Senhor, da fé na tua palavra. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Essa passagem acontece logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, e um milagre poderoso já havia sido presenciado. E logo depois disso, mais um milagre é presenciado: como andar sobre as águas. Mas esse não foi para alimentar o corpo, mas para alimentar a fé. Ali no mar da Galileia, Pedro vive o sobrenatural. E existem muitos pontos riquíssimos nessa palavra, mas eu quero falar algo específico que Deus falou comigo. Se você está anotando, anote isso. Não há ordem divina que se sustente quando não há fé. Eu vou repetir: não há ordem divina que se sustente quando não há fé. Quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu até pensei que fosse o meu próprio coração. Eu até falei assim: Senhor, isso é uma heresia, pelo amor de Deus, o que é isso, meu coração? Mas depois, estudando e lendo essa palavra, o Senhor continuamente falava isso comigo. Verso 28, Pedro diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aqui Pedro pede uma direção ao Senhor para reconhecer a sua voz no meio da tempestade. Uma direção foi suplicada. Pedro diz: Senhor, eu quero ir a teu encontro. És tu, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero andar sobre as águas como o Senhor está andando. Pedro suplicou por essa direção. Falou: Senhor, me chama, eu quero viver o meu propósito, eu quero ser como o Senhor, eu quero ir ao teu encontro. Ele vê Jesus: é tu mesmo, eu quero, Senhor. E Pedro sai do barco, ele pisa no mar, anda sobre as águas, avançou rumo ao Senhor, mas ele olhou para o vento, ele olhou para as tempestades, sentiu medo.
A dúvida entrou e ele começou a afundar. O que sustentava Pedro naquele mar era a sua fé na direção do Senhor. Ele ouviu a voz, obedeceu, mas precisou manter a fé para continuar andando. Quando a fé vacilou, ele afundou. Podemos ouvir a voz de Deus, podemos receber um chamado, uma direção, mas se não tivermos fé para sustentar essa ordem, vamos afundar. O Senhor libera, o Senhor fala, o Senhor direciona. Iniciamos cheios de fé, mas no meio do caminho, sim, aparecem ventos e tempestades. Mas se eu olhar para eles, a palavra já está liberada, irmão. Deus já falou, mas eu estou preocupado com outras coisas a não ser com a palavra que me foi dada. A minha fé mudou de rumo. A fé de Pedro estava naquele foco reto, passo após passo. Ai, vento, tempestade. A fé foi e ele afundou. A fé é o alicerce. Sem fé não conseguimos andar sobre as águas da promessa. Sem fé a tempestade nos assusta e nos faz recuar. E hoje você pode se encontrar afogado, olhando os ventos ao teu redor, mas eu quero hoje exortá-lo com amor. O que te falta não é uma palavra do céu, mas a fé que você deixou ser levada pelo vento. Muitas das vezes chegamos aqui pedindo uma direção, mas Deus já deu. O que te falta é a fé que você deixou lá atrás. A fé, quando você recebeu aquela palavra e seu coração se encheu, porque era aquilo que você estava querendo, e tua caminhada começou em direção àquele propósito e aquela fé. Mas você olhou para o que não era para olhar, você se importou com o que não era para se importar, você deu atenção para o que não era para dar atenção, e a fé vacilou, a fé foi para outro lugar. A ordem de Deus é o chamado, a direção, o convite, mas é a fé que sustenta a caminhada. Sem fé, o chamado vira peso, vira tormenta, afunda. Por isso que a fé não é só o começo da obediência, ela é o combustível que te mantém firme. Você pode virar para quem está do seu lado e dizer assim: a fé é o que te mantém firme. Eu queria que você pensasse no cenário comigo, eu lendo isso aqui, e eu, quando leio muitas passagens da Bíblia, eu falo: Senhor, como que eu queria estar nesse momento? Eu acho que quando eu li isso, eu falei para o Mateus: será que tem como eu andar sobre as águas hoje? Aí o Mateus falou: não sei, eu acho que dá, não sei, pergunta para Deus aí. Porque é um sobrenatural que eu super viveria, super me amarraria a viver. Mas talvez eu fosse como Pedro. Eu ia ver uma onda chegando e ia falar: ô Jesus, me segura. Ou então, e aí já não ia, minha fé já teria ido e eu teria afundado como ele. Eu queria que você pensasse nesse cenário comigo. Quando Pedro pula do barco, o seu coração está cheio de boas intenções, e às vezes nós damos esse salto de fé com boas intenções semelhantes, mas como a de Pedro, nossa fé vacila. Pensa, eu queria um barco, gente. Eu pedi um barco para essa pregação, mas ninguém quis me dar um barco. Eu queria encenar aqui, mas não rolou. Mas pensa num barco aqui, ó. Pedro está aqui, Jesus está ali e fala assim: vem Pedro. Como Pedro sai? Eu vou andar sobre as águas. Jesus me chamou. Não estou acreditando. Bora. Isso é sobrenatural. Mas é para os nossos dias de hoje, não. Minha família,
olhar para o vento, escolheu olhar para a tempestade. Eu quero falar sobre algumas tempestades. Primeiro, o vento da dúvida. Será que foi Jesus que falou? Será que eu não ouvi errado? Vento que rouba a segurança da direção de Deus. O vento da circunstância. Deus te falou sobre provisão, mas as suas contas estão vencendo. Deus te chamou para o ministério, mas a sua realidade é cheia de limitação. Deus te prometeu cura, mas os exames dizem ao contrário. O vento da opinião alheia. Você não vai conseguir, você não tem capacidade, você está sonhando alto demais. A tempestade do medo, o medo de errar, o medo de dar um passo e não ter chão, o medo de sair do barco e não ser sustentado. O vento da comparação, porque comigo não aconteceu? Será que Deus se esqueceu de mim? O vento da exaustão emocional e espiritual. Você já andou tanto, você já confiou tanto, já orou tanto que se sente cansado. Mas eu quero te dizer algo essa noite. O vento pode ser forte, a tempestade pode ser real, mas a palavra de Jesus para a sua vida ainda é: vem. A palavra de Jesus para a sua vida ainda é: venha. Ele está diante de você falando: vem, vem, olha para mim, foco alinhado, olha para frente, não olha para o lado, não olha para o que falam, não olha para as tuas dúvidas, para os teus medos. Escuta a minha voz e guia. Vem, vem. Se sustente da voz. Se sustente na fé, se sustente na direção de Deus, se sustente naquilo que Ele te prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele fala e não faz. Porventura Ele fala e não faz. Jesus hoje está te dando uma direção. Vem, permaneça. Passo após passo. Fala aí pro teu ser. Passo após passo. Fé aumentada. Foco ajustado. Fala mais uma vez para tua alma. Passo após passo. Fé aumentada. Foco ajustado. Se você receber um chamado de Deus, você precisa alimentar a fé. A fé, ela não pode ser deixada de lado. E eu não sei você, quando Deus falava comigo esse versículo e eu escrevia, eu falava: Deus, mas eu sou uma pessoa cheia de fé. Sabe o que Deus fez? Começou a trazer um monte de coisa na minha mente que eu estava sem fé. Ele queria me mostrar, falar assim: às vezes não. Às vezes o vento fala mais alto. E pensa aí na sua vida. Muitas das vezes a gente se levanta já desacreditado. A gente levanta da cama já desacreditado. Irmão, eu e você somos crentes. A gente tem que levantar da cama. É céu na terra, eu vivo o céu na terra. Eu não vivo a terra e tenho que trazer o céu, não. O céu já está aqui. Você não está entendendo? O céu já está aqui. Eu preciso viver conforme o céu. Eu preciso acordar, ver a minha vida, sabe, acreditando. Qual o sentido, irmãos, de viver? Qual o sentido de sermos cristãos, de acreditarmos na palavra? Se eu já acordo, tudo bem. E olha, eu digo para vocês, tudo bem acordar sem ânimo às vezes, acontece. Mas isso não pode ser o nosso normal. O que está acontecendo é que tem se tornado o nosso normal. E eu quero te dizer, não é o seu normal. Não acredite nisso, não é o seu normal. Acreditar sem ânimo, acordar sem ânimo, desacreditado, sem fé, duvidando, tendo medo, não é o seu normal. O Senhor te chamou para acordar acreditando, para acordar com fé, para acordar profetizando, para acordar caminhando e liberando palavra para qualquer pessoa que aparecer no teu caminho. Isso que Deus te chamou para isso, para esse propósito. Não existe diagnóstico que vai te parar. Às vezes nós temos essa dificuldade na saúde, principalmente porque a gente vê ali, um exame. Eu estou vendo, está aqui dentro de mim. Irmão, estou vendo, está dentro de mim, mas essa é o melhor cenário para o Senhor.
É o melhor cenário para o Senhor. É quando o médico vira e fala assim: eu não sei o que aconteceu, mas você está curado. Eu não sei o que aconteceu, mas essa doença não te pertence mais. Quando a nossa fé está firme, mesmo os passos mais impossíveis se tornam realidade. Você anda sobre as águas porque a sua confiança está na voz daquele que te chamou e não na tempestade. O pastor, me deu branco do nome dele, Luciano Subirá, ele conta um testemunho que eu acho lindo, que foi a experiência dele com o dom da fé. Gente, a experiência com o dom da fé é você ter fé, uma coisa assim. Vou contar para vocês que ele viveu esse dom da fé. Ele estava levando um jovem, Deus falou, não vou saber detalhes, mas Deus falou que ele precisava levar aquele jovem a um determinado lugar. E o Senhor falava assim: você precisa levar ele, porque eu quero falar com ele. E o pastor Luciano Subirá foi. E o lugar era muito longe. E quando o pastor Luciano Subirá começou a andar, era uma estrada sem nada. E não tinha gasolina, estava piscando já. E pelas contas, lá, do carro, a reserva dava uns 10 quilômetros, ele tinha que percorrer 60. E ele olhou para aquilo piscando, e Deus falou assim para ele: continua. Quantos aqui iriam ficar desesperados? Eu levanto a mão. Eu ia falar assim: esse carro vai parar, eu vou ter que empurrar, não vou conseguir falar de Jesus para esse menino, que eu vou ficar estressada. Mas ele falou que ele continuou. E ele disse que em um momento ele virava para o lado para falar, e ele olhava, o visor subiu um ponto na gasolina. Ele olhava, parou de piscar, ele olhava para o outro, subia mais um ponto. Ele olhava de novo, quando ele olhava, subia mais um ponto. Ele falou que no final da viagem o tanque dele estava cheio. Irmão, que é isso? Ele teve tanta fé na palavra que Deus falou: continua. Porque ele sabia que o propósito, gasolina, não, o propósito era aquela vida para o Senhor. Gasolina, o Senhor estala dos céus e o tanque enche. Mas às vezes nossa dificuldade é entender isso, que o Senhor pode tudo. O Senhor pode tudo. O que acontece é que a nossa mente humana limita Deus. Mas a gente esquece que Ele não é humano. Ele é Deus. Ele é Deus e tudo Ele pode fazer. Eu não sei qual situação você está passando, mas eu quero te falar: Deus pode. Eu não sei, mas Deus pode e Deus vai, porque Ele não é homem para mentir. Porventura Ele não fala e cumpre. Mas eu quero te falar algo, porque eu falei sobre a fé vacilar, sobre cairmos, sobre duvidarmos, sobre o vento nos tomar, sobre a tempestade silenciar, acabar silenciando a voz do Senhor, nos fazendo esquecer da direção dEle. E você pode ter se identificado com todos esses ventos: o vento da dúvida, da circunstância, da opinião alheia, a tempestade do medo, o vento da comparação, da exaustão emocional. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o exercício da fé de Pedro não termina em fracasso. Ele afundou sim, ele duvidou sim, mas a história de Pedro não acabou aí. Você pode ter se identificado: eu sou essa pessoa, Júlia. Eu dia após dia estou olhando mais o vento, a tempestade, do que ouvindo a voz do Senhor. Como eu lendo isso, eu falei assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou aqui vivendo o sobrenatural e olhando para o lado, para a tempestade. Estou andando sobre as águas e olhando para outros ventos. Mas o Senhor falava assim para mim: Júlia, mas não acabou aí. Porque Pedro afunda. Mas o que ele faz? Senhor, salva-me. A história não acabou aqui.
Pedro não consegue mais se manter de pé sozinho e ele clama, ele grita, ele reconhece a sua limitação e grita: Senhor, me salva, eu afundei, eu vacilei, eu olhei para o lado, mas eu ainda quero a tua direção, eu ainda quero o Senhor, eu quero continuar. E essa é uma das orações mais curtas da Bíblia, 3 palavras, mas cheias de verdade, quebrantamento e dependência: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estende a mão, o braço forte do Senhor. Imediatamente Ele estende a sua mão, segura Pedro, sem demora, sem hesitação. Sabe por quê? Porque Deus ama ouvir o nosso clamor por socorro. Porque quando você clama, você está dizendo: eu sei que eu não posso me salvar, eu sei que a minha força não é suficiente, eu sei que sem o Senhor eu afundo. O clamor de Pedro não foi bonito, irmão, não foi teológico, não foi bem estruturado, mas foi honesto, urgente e cheio de fé. Senhor, salva-me. E isso foi o suficiente para mover o céu em direção a ele. Isso foi o suficiente para o Senhor estender o braço e falar: Pedro, vamos de novo, passo após passo, fé aumentada, foco ajustado, vamos de novo. Você começou andando em fé, cheio de coragem, confiante na palavra. Mas no meio do caminho os ventos sopraram. O medo entrou, a dúvida bateu. E agora você sente que está afundando. Eu quero te dizer que um lapso de fé não é o teu fim. Que Jesus ainda está perto o suficiente para te alcançar. Lembra que no início eu falei que é uma injeção de fé? Porque hoje o Senhor está estendendo a mão para você, falando assim: vamos de novo. O vem ainda está, eu ainda digo venha. Vamos de novo. Até porque quando Jesus entra no barco, tira Pedro, todos entram no barco, o que acontece? A tempestade acaba. Vamos de novo, Pedro. Vamos de novo. Vamos. Não para. Tudo bem a gente afundar, e eu quero te dizer para você: tudo bem afundar, mas não é o fim da tua história e não é o teu normal. Porque eu creio que hoje o Senhor está te levando para uma fé que você nunca viveu antes. Eu creio que amanhã, durante essa semana, você vai ser tão cheio de fé que você vai contagiar as pessoas ao teu redor. E não se assuste se alguém falar assim: você está muito feliz. Eu estou feliz porque eu estou vendo com os olhos do céu. Eu estou feliz porque meu foco está ajustado. Tem como você ficar triste olhando para Jesus? Tem como você ficar preocupado olhando para Jesus? Tem como você sentir medo olhando para Jesus? Se você está afundando, clame, Ele vai te segurar. Se você está cansado, grite, Ele vai te restaurar. Se você está com medo, chame por Ele, Ele vai te encontrar. E quando Ele te levantar, você vai perceber que aquele tropeço não anulou a promessa, só revelou o quanto você ainda precisa depender dEle. Que mesmo quando a nossa fé nos afunda, Deus sempre está ali contigo. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Eu queria que você falasse com o Senhor hoje, essa noite, no teu coração. Eu queria que você trouxesse a memória, assim: Senhor, eu sou como Pedro, vivendo o sobrenatural diante de tantas promessas, de tantas palavras, tantas direções, mas afundo, porque me preocupo mais com qualquer outra coisa do que com aquilo que o Senhor me prometeu. Porque me preocupo com os outros, com a minha conta bancária, me preocupo com as circunstâncias, me preocupo com o que falam, porque dou ouvidos às mentiras do diabo sobre mim, sobre a minha família. Senhor, eu sou esse que afunda,
diariamente, muitas das vezes. Eu quero te convidar agora a tentar trazer à memória promessas do Senhor sobre a tua vida. Vamos fazer esse exercício de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque eu creio que hoje, essas promessas que você está trazendo à tua memória agora, o Senhor vai te encher de fé sobre elas. E elas não serão mais esquecidas. Elas não serão mais deixadas de lado. Você pode ficar de pé no teu lugar. Eu quero fazer um convite para você. Fica de olho fechado. Quero te fazer um convite de vir aqui na frente e orar no altar. Os intercessores vão estar orando por você. E para mim, esse caminho de vir ao teu altar, esse andar sobre as águas, essa mão do Senhor nos levantando, nos tirando das águas. Você já saiu do barco, você já andou sobre as águas, já ouviu a voz do Mestre, mas os ventos começaram a soprar. E talvez você esteja afundando no cansaço, na ansiedade, na incredulidade, na espera longa demais. Talvez você ainda esteja de pé por fora, mas por dentro está travando uma batalha na sua fé. E hoje, assim como fez com Deus, assim como Jesus fez com Pedro, Ele está dizendo para você: vem. E você não precisa estar forte, você não precisa estar pronto, você só precisa clamar: Senhor, salva-me. E sabe o que Ele vai fazer, irmão? Ele vai te alcançar, Ele vai te perdoar, Ele vai te levantar. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que se sente engolido pelos ventos, pelas tempestades, você que se sente afundado nesse mar, você que tem uma promessa, uma direção, mas que deixou de lado a fé que te faz permanecer nela. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, que eu quero orar por você também. E talvez você nunca andou sobre as águas, mas o Senhor hoje diz para você: vem. Ele te chama para um relacionamento, Ele te chama para uma nova vida. Ele quer restaurar a tua fé, a sua identidade, o seu coração. Não perca essa oportunidade. Muitas das vezes também vamos aos cultos e perdemos a oportunidade de estar aos pés de Cristo, de estar aos pés do altar, e falar assim: Senhor, eu me rendo a Ti. O Senhor hoje está dando uma injeção de fé dos céus. Eu sou a primeira também a me deitar, a me debruçar nesse altar, a falar: Senhor, salva-me, salva-me de mim mesma. Salva-me, Senhor, da minha ansiedade, da minha preocupação, dos meus medos, das minhas dúvidas. A palavra de Jesus para você hoje é: vem. A palavra de Jesus para você hoje é: vem. Ele não se esqueceu. Ele prometeu, Ele irá cumprir. A palavra de Jesus para você hoje ainda é: vem. Eu sinto muito forte em meu coração isso. Tem pessoas que ainda precisam estar aqui nesse altar. Eu quero orar por você, vem. Vem que eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Passo após passo, foco ajustado. Teu foco estava em outra coisa, mas hoje o Senhor está falando para você: ó, foca em mim. Existe uma onda de fé. Olha, eu consigo sentir, Espírito Santo de Deus, Senhor. Hoje é dia de sair do barco da indecisão, do conforto. O Senhor está te chamando também para viver o sobrenatural. O Senhor está te chamando para andar sobre as
viveu. Deus, você vai viver algo novo com o Senhor. Algo novo. Oh, a fé te sustentará na promessa, na direção. Se você está no teu lugar, irmão, ore por quem está aqui. Ore por si, ore por alguém que vem à tua cabeça.